noite nós estaremos pegando a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo as vossas Bíblias em Evangelho de São Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Estarei pregando do versículo 24 até o 34, mas nós estaremos lendo do 21, tá bom? Vamos iniciar a leitura do versículo 21 e vamos até o 34. Marcos capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai que está no céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti para exaltar, bendizer e glorificar o Teu santo nome. Gratos pela Tua palavra, Deus, que é revelada em nós, nos mostrando, ó Deus, quão preciosos ensinamentos, ó Pai, o Senhor tem trazido para nós. Te louvamos, ó Deus, por cada página das Sagradas Escrituras, o qual fortalece a nossa fé, o qual, ó Deus, alimenta a nossa esperança, o qual nos transforma a cada dia a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós rogamos que a Tua palavra, ela venha, ó Deus, ter livre curso em nosso meio, que os nossos corações estejam quebrantados para receber a Tua palavra, ó Deus, e como aquela mulher, ó Pai, do fluxo de sangue, nós também viemos nessa noite tocar no Senhor pela fé, e assim, ó Deus, saímos daqui transformados, ó Pai, e louvamos a Ti por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Fique conosco, Deus, nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler para os irmãos é um texto bastante conhecido, né, pelos evangelhos, e é algo que eu queria trazer essa noite, algumas lições extraídas desse texto que o Senhor assim falou no coração. Espero que fale também no coração da sua igreja. E o título que eu dei a esse sermão foi O Toque da Fé. Vamos para a introdução. Aqui, a partir do versículo 21, que nós lemos, aqui foi a sequência, né, da história, quando Jesus ele foi expulso, né, de Gadara, após libertar, né, o demoniado gadareno, e lançar a legião dos demônios nos porcos, né, em 6.000 porcos, e ali todos caíram pelo despenhadeiro ao mar. Então Jesus é expulso daquela cidade,
calorosamente. E também, calorosamente, a partir do versículo 21, Jesus, depois que ele atravessa o mar, ele é calorosamente recebido por uma multidão do outro lado, em Cafarnaum. A multidão comprimia, mas apenas 2 pessoas em meio à multidão se destacaram nesse relato que acabamos de ler. Um foi Jairo e outro a mulher com fluxo de sangue. Warren Wiersbe, um teólogo, diz que esses 2 personagens ensinam-nos alguns contrastes nessa história. Primeiro, Jairo, ele era um líder da sinagoga e aquela mulher era anônima. Jairo era um líder religioso e aquela mulher era excluída da comunidade religiosa. Jairo, ele era rico, aquela mulher perdera todos os seus bens em vão buscando saúde. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha que agora está à morte. E aquela mulher sofre há 12 anos uma doença que impede de ser mãe. Jairo faz o pedido público a Jesus e aquela mulher aproxima-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus, ele atende a ambos, mas essa mulher, ele atende primeiro. A mulher hemorrágica ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora. A primeira marca é uma fé nascida do desengano. Como nós podemos ver, essa mulher foi desenganada pelos médicos, mas a fé dela nasce em meio ao desengano. Também ela tinha uma fé reflexiva e também uma fé resoluta que Cristo poderia resolver a sua situação. Ela tinha uma fé que estabelece um contato com Cristo e também a sua fé era sincera. E essa fé levou-a a confessar em público que Cristo a havia curado. Por isso, ela tinha uma fé que também recebeu a recompensa. William Hendrickson, comentando esse episódio, fala sobre 3 características da fé dessa mulher. Ele diz: essa mulher tinha uma fé escondida, em silêncio, e também em meio a essa fé recompensada por Jesus Cristo, e logo depois a fé revelada, que ela confessa em público que o que havia acontecido com ela. Então, para iniciar esse sermão, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é: o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. A partir do versículo 25 diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, irmãos, ela tinha um sofrimento prolongado. Aquela mulher com fluxo de sangue buscou a cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, anos de sombras espessas da alma, de lágrimas copiosas, de noites indormidas, de madrugadas insônias, de sofrimento sem trégua. Talvez você também esteja sofrendo há muito tempo, apesar de ter buscado solução em muitos caminhos. E a Bíblia afirma que a esperança que adia adoece o coração. Talvez no meio de nós possa ter uma pessoa que luta, muito tempo para vencer algo, para vencer o pecado, para vencer algo que aflige sua alma ou uma doença. E era como essa mulher, o sofrimento dela há muito tempo era prolongado. Também essa mulher tinha um sofrimento que gera desesperança. O versículo 26 diz: e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. No Talmud, que é uma coletânea de livros dos judeus, escrevia 11 formas de cura para a hemorragia, e essa mulher buscou todas. Ela procurou todos os médicos. Aquela mulher gastou tudo quanto tinha com vários médicos. Era uma mulher batalhadora e incansável na busca da solução para a sua vida. Esses 12 anos foram anos de busca incansável
para conseguir ser curada. Ela não era passiva nem omissa. Ela não ficou amuada no canto reclamando da vida. Antes correu atrás da solução. Ela bateu em várias portas buscando uma saída para o seu problema. Mas, apesar de todos os seus esforços, perdeu não somente o seu dinheiro, mas também progressivamente a sua saúde. Ela ficava cada vez pior. A sua doença era crônica e grave. A medicina não tinha resposta para o seu caso e os médicos não puderam ajudá-la. Por isso, o seu sofrimento causava grande desesperança. Esse sofrimento também destruía os seus sonhos. Aquela mulher perdia sangue diariamente. Ela tinha uma anemia profunda, irmãos, e uma fraqueza constante. Certa vez, eu ouvindo essa mensagem e desse texto, Paulo Júnior pregando há muitos anos atrás, ele fez um contraste. Irmãos, imagina aquela mulher. Aquela mulher deveria ser muito magra, esquelética. Aquela mulher havia 12 anos, todos os dias, constantemente perdendo sangue. Aí ele diz, aquela mulher devia andar tremendo, com fraqueza. Ela não devia ter forças diariamente para fazer as suas coisas, serviços de casa, fazer as coisas. Essa mulher, ela padecia muito. Então, tudo aquilo que ela havia planejado em sua vida, durante esses 12 anos, todos os sonhos que ela tinha, durante esses 12 anos, ela havia perdido todos os seus sonhos. Ela não apenas estava perdendo a vida, como não podia também gerar a vida. Ela parecia morrer pouco a pouco, e a vida parecia esvaziar-se pouco a pouco do seu corpo. Seu ventre, em vez de ser um canteiro de vida, tinha se tornado em sangue. Essa mulher havia chegado à estação chamada desesperança. Foi então que ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher também tinha um sofrimento que produzia terríveis separações sociais. Essa mulher com fluxo de sangue enfrentou pelo menos 3 tipos de separação em meio à sociedade, por causa dessa enfermidade que ela tinha. Em primeiro lugar, a separação conjugal. Segundo a lei judaica, a mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o seu marido. Mas nós não sabemos se essa mulher era casada ou não. Mas se ela era solteira, ela não podia casar-se com ninguém. Se era casada, não podia se relacionar com o marido. E possivelmente, seu casamento já estava abalado. A mulher com fluxo de sangue, no Nidá, é chamada de impura, proibida de ter relações sexuais. E os rabinos ensinavam aos judeus que se os maridos teimassem em relacionar-se com a mulher com fluxo de sangue, eles eram separados do povo e tidos como malditos. E dizia mais, se eles se deitassem com a mulher com fluxo de sangue, ou a mulher em período menstrual, os seus filhos se tornariam malditos. O rabino Yoshá ensinou que um homem devia se afastar de sua mulher já quando ela estivesse próxima da menstruação. E ao comentar Levítico 15:31, ele afirmou que ao homem que não se separa da sua mulher perto da menstruação dela, mesmo que tenha filhos, que como filho de Arão, estes filhos morrerão. Então, essa mulher, ela tinha a separação total da sociedade. Mulheres, irmãos, naquela época, que estavam em seu período menstrual, era contado que ela estava impura e que ninguém podia tocar nela. E essa mulher não podia tocar nem nos utensílios domésticos em sua casa. Toda a cama sobre que essa mulher deitava estava impura pelo seu fluxo de sangue. Então, dá para nos imaginar como essa mulher vivia, irmãos, em 12 anos de impureza. Como essa mulher vivia, sendo que os rabinos, os judeus, os líderes religiosos diziam: é proibido que essa mulher tenha um relacionamento com a sociedade. É proibido que ela tenha relacionamento com o seu marido.
é proibido que ela tenha contato com o seu filho, é proibido que ela tenha contato com qualquer um da sociedade, porque se tiverem, serão malditos. Então imagine como seria o sofrimento dessa mulher, como seria o que ela passava dia após dia de não poder ter contato com a sua própria família. E em segundo lugar, ela também tinha uma separação social. Uma mulher com uma hemorragia não podia relacionar-se com as pessoas. Antes devia viver confinada na caverna da solidão, no isolamento, sob a triste realidade social. Essa mulher era tratada quase como se estivesse com lepra. Por 12 anos ela não pudera abraçar nenhum familiar sem causar dano. 12 anos sem ir ao culto. Ela vivia possuída de vergonha, com autoestima amassada. Por isso chegou anonimamente para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada, pois quem a tocasse ficaria cerimonialmente impuro. E em terceiro lugar, essa mulher tinha uma separação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo nem na sinagoga para adorar. Ela estava proibida de participar do culto público, visto que estava em constante condição de impureza ritual. Era considerada impura, portanto, impedida de participar das festas e dos cultos. 12 anos, essa mulher em meio à multidão, vemos o povo se alegrando nas festas solenes dos judeus, e ela trancafiada no mar da solidão. Mas o ponto 2 que quero abordar os irmãos é que o toque da fé acontece quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. O versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam ao pé de Jesus. Essa deve ser uma lição que deve ser levada por cada cristão, por cada um de nós que estamos aqui essa noite ouvindo essa mensagem, é que os problemas que nos afligem devem nos levar ao pé de Jesus, como essa mulher fez. A mulher com fluxo de sangue, depois de procurar por vários médicos sem encontrar solução para o seu problema, buscou a Jesus. Ela ouvira falar de Jesus e das maravilhas que ele fazia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próprio Deus, Verbo encarnado, estava ali no meio do povo, falando para que o povo pudesse ser alcançado e que a fé pudesse brotar nos corações. O que ela ouviu produziu tal espírito de fé que dizia para si: se tão somente tocar em suas vestes eu ficarei curada. Eu não preciso falar com ele. Pela fé que foi produzida no meu coração, se tão somente eu conseguir tocá-lo nas vestes, eu sou impura. E a lei diz que se eu tocar num homem ou alguma pessoa, ela estará impura também, porque eu sou impura. Mas eu sei, se eu tocar nas solas da veste, eu sei que serei curada. Ela não somente disse que queria ser curada, mas ela disse: é somente tocar nas vestes, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Por providência divina, às vezes, irmãos, somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, de uma dor que nos aflige. E essa mulher, ela rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança, e esse texto nos mostra. Olha o versículo 27 e 28. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque ele dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, por mais que o problema pareça insolúvel, para Deus nada é impossível. E essa mulher demonstrou ao ir até Cristo. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída, e essa saída está em Cristo. Ela ouviu sobre a fama de Jesus, e que ele dava vista aos cegos,
purificava os leprosos, que libertava os cativos e levantava os coxos, e que ele ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Então ela foi a Jesus, ela foi ao encontro daquele que poderia curar o seu problema, e ela foi a Jesus e foi curada. Jesus estava atendendo uma urgente necessidade. Jairo havia ido à presença de Jesus e Jairo era um homem importante, e tinha dito: o senhor precisa ir porque minha filha está à morte. Mas em meio a essa necessidade urgente, Cristo olhou para aquela mulher, mostrando que todos nós somos importantes para o Senhor Jesus, e para todos nós há tempo para se encontrar com Ele e ser curado, pois a maior cura que Ele quer fazer é na nossa alma. Ela não pode ter o valor e nem prioridade para aquela multidão, mas para Jesus ela tinha todo o valor do mundo. Então, o jornal aconteceu em 1912, depois do naufrágio do Titanic. O jornal The American, ele noticiou em uma página a morte de um único homem. Ele dizia, um homem muito influente e muito rico, e dizia que John Jacob Astor havia morrido no naufrágio e mais 1.800 pessoas. Só esse homem tinha valor para aquele homem que escreveu o jornal, mas para Jesus não é assim. Todas as almas viventes têm valor para o Senhor Jesus, e todos que forem a Ele pelo toque da fé, Ele há de recebê-los. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter certeza que Ele cura. Ela diz no versículo 28 novamente, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E no versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então, quando nós tocamos a veste de Jesus pela fé, podemos ter a certeza dessa cura. No meio da multidão, irmãos, comprimida, a mulher tocou em suas vestes e ele perguntou: quem me tocas? Vamos pensar aqui, irmãos, a dificuldade daquela mulher. Aquela mulher devia ter uma anemia muito forte, uma fraqueza que mal poderia ficar em pé, e ainda havia o obstáculo de uma multidão que comprimia Jesus, e aquela mulher não pensou nisso. Ela não pensou nas dificuldades, ela não pensou que havia uma multidão inteira para atravessar para que pudesse tocar somente na hora de Jesus. Ela, pela fé, ela desbravou, ela derrubou todos os muros existenciais que poderiam impedi-la de chegar a Jesus, mas ela foi até lá. E o que houve de tão especial no toque dessa mulher? Larry Richards destaca 4 características do toque dessa mulher nas vestes de Jesus. Ele diz: em primeiro lugar, foi um toque intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente, ela pretendia tocá-lo. Também, o segundo ponto, foi um toque proposital. Ela desejava ser curada do seu mal que a atormentava há 12 anos. Em terceiro lugar, Richard diz: foi um toque confiante. Ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. E também, quarto, ele diz: foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, crendo que Ele poderia curá-la desse mal, ela ficou imediatamente livre desse mal. Sua cura foi completa, cabal, foi de uma vez por todas. Ela recebeu 3 curas distintas naquele momento. Primeiro, ela recebeu a cura física. Aquela mulher que era fraca por conta daquele fluxo de sangue, aquela mulher recebeu uma cura física. Se secou o seu fluxo, foi estancado naquele exato momento. A segunda
foi a cura emocional. Por quê, irmãos? Aquela mulher era desprezada de todos. Imagine só, as pessoas que ela queria ter relacionamento, e ela chegava no meio das pessoas, as pessoas saíam. Não, é uma impura. Há 12 anos, essa mulher é impura, nós não podemos ter relacionamento com essa mulher. Mas houve uma cura emocional, porque ela pensava: eu só vou tocar na veste dele. Mas o que acontece? Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Porque Jesus queria o quê? Um relacionamento com essa mulher. Aquela mulher que havia sido desprezada por 12 anos, Jesus pega e recebe ela. Jesus não desprezou essa mulher. No versículo 34 ele diz: filha. Então, aquela mulher que era desprezada pelo mundo, naquele exato momento, após ser curada, ela é o quê? Filha de Deus. Ela não era mais desprezada. E ele disse: a tua fé te salvou. Então isso prova que essa mulher, ela teve uma cura espiritual. E o cerne, irmãos, desse texto, eu vejo várias pessoas pregando ele acerca de que, aos gritos, que nós devemos tocar em Jesus, tocar em Jesus, tocar em Jesus, toque em Jesus, você será curado, você andará, você falará em línguas, você fará tantas as coisas, toque em Jesus, toque em Jesus. Mas o cerne da mensagem é para o homem. Mas o que está sendo transmitido é aqui, que o toque daquela mulher foi proporcionado pelo próprio Jesus, porque ele não queria somente curar o físico daquela mulher, para mostrar para o povo que ele é o Deus que cura, mas ele queria curar as emoções daquela mulher, e queria mostrar para ela que a cura que o homem precisa é a cura espiritual. Por isso que ele fala: a tua fé te salvou, porque ele veio curar todos nós da nossa podridão espiritual sem Cristo. Também, o ponto 3, o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. No versículo 27 ao 34 diz isso: muitos compreendem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Jesus frequentemente estava no meio da multidão, ele sempre a atraiu. Não obstante, a maioria das pessoas que o buscava não tinham contato pessoal com ele. Muitos nos nossos dias servem a Jesus por curiosidade, mas não obtêm nenhum benefício dele. Jesus conhece aqueles que o tocam com fé no meio da multidão. Agostinho, comentando essa passagem, disse que uma multidão o apertava, mas só essa mulher o tocava. Williams Lane disse corretamente: foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Aquela mulher, ao invés de ser considerado que ela tocou em Cristo com sua mão, nós devemos entender que antes Cristo foi tocado pela fé. Não foi o toque da superstição, mas o toque da fé. Pela fé, nós cremos, vivemos e permanecemos firmes, andamos e vencemos. Pela fé nós temos paz e entramos no descanso de Deus. A multidão vem e a multidão vai, mas só essa mulher o toca e só ela recebe a cura naquele momento. Aos domingos, irmãos, a multidão vem à igreja. Aqui e ali alguém é encontrado chorando pelos seus pecados, poucos regozijam-se em Cristo pela salvação. E então, aqueles poucos, Jesus pergunta: quem me tocou? Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir, acham errado deixar de vir, mas estar em contato real com Jesus não é o que esperam acontecer no culto. Elas continuam vindo e vindo até Jesus voltar, mas só despertarão tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem contas de sua vida. Alguns vêm para orar, mas mesmo assim não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo.
São batizados, mas não com o batismo de Deus. Comem o pão e bebem o vinho, mas não se alimentam de Cristo. Elas cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor, nem vão para casa em paz. Possivelmente esse seja o maior número na igreja. É como a multidão que comprimia Jesus, mas não o tocava pela fé. Vem à igreja, mas não se encontra com Jesus. Não abra mão, irmãos, de tocar hoje nas vestes de Jesus. Não se contente apenas em orar mecanicamente. Busque a Jesus, toque Ele pela fé. Não se contente em apenas ouvir um sermão. Abra o seu coração e ouve o que Cristo quer falar a você. A mulher com fluxo de sangue não estava apenas no meio da multidão que apertava. Mas mesmo assim ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Seu toque pode ser descrito, irmãos, em 4 formas. O toque dessa mulher, em primeiro lugar, ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Como diz o texto, havia uma grande multidão embaraçando o seu caminho. Ela estava no meio da multidão, apesar de estar doente, fraca, impura e rejeitada. Em segundo lugar, ela tocou em Jesus secretamente. Foi a Jesus em meio à multidão, sem que ninguém percebesse, e assim tocou ele. Em modo secreto, ela foi até Jesus. Assim também nós, irmãos, devemos ir no secreto, no íntimo, no culto do nosso coração, tendo encontro com Cristo. Deixar que Ele habite em nós e faça parte de todo o nosso ser. Todas as nossas decisões, todas as nossas motivações precisam ser para Ele. Que assim nós possamos buscar também o secreto do nosso ser, onde habita quem realmente somos. O que realmente somos não habita aqui externamente. Não é o rosto do irmão Vinícius que vocês veem que mostra quem de fato ele é, mas sim o que há no secreto. E esse secreto nosso precisa ter um encontro todos os dias com o nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade. Por ser cerimonialmente impura, estava coberta de vergonha e de medo de ir até Jesus. Conforme o ensinamento judaico, o toque dessa mulher deveria ter tornado Jesus impuro, mas foi Jesus quem a purificou. E em quarto lugar, ela tocou em Jesus humildemente. Ela o tocou por trás, silenciosamente. Ela prostrou-se trêmula aos seus pés. Quando nos humilhamos, Deus assim o exalta. Ela não tocou Pedro, João ou Tiago, mas ela tinha um alvo, e seu alvo era Jesus, porque Jesus é o que libertaria ela de todo mal. Aqueles que tocam Jesus pela fé, eles são curados. E aqui não se trata somente de cura física, mas a principal cura, a espiritual. 2 fatos podem ser destacados sobre a cura dessa mulher. Em primeiro lugar, sua cura física foi imediata. A cura que ela procurou em vão durante 12 anos foi realizada num só momento. A cura que os médicos não puderam lhe dar foi concedida instantaneamente. Muitas pessoas, por vários anos, correm de um lugar para o outro, andam de igreja em igreja buscando a paz com Deus, mas ficam ainda mais desesperadas. Porém, em Cristo, a cura imediata para todas as nossas enfermidades, sendo elas físicas, emocionais ou espirituais. Foi assim que Jesus, ele curou aquela mulher. Em segundo lugar, a sua cura foi completa. Embora seu caso fosse crônico, ela foi completamente curada. A cura completa para o maior pecador. Nós devemos sempre ter nisso. Ainda que uma pessoa seja rejeitada ou esteja afundada no pântano do pecado, há perdão e cura para ela.
Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, há cura para ela. Ainda que sua mente esteja cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas quando você tocar em Jesus. Ainda que você tenha caído depois da cura, há restauração para você, se você tocar em Jesus. A fonte, ela ainda está aberta. Lero Richard diz novamente, diz que o toque de Jesus salvou essa mulher fisicamente ao restaurar a sua saúde, salvou-a socialmente ao restaurar sua convivência com outras pessoas na comunidade, e salvou-a espiritualmente, capacitando-a a participar novamente da adoração a Deus no templo e das festas religiosas de Israel. Foi uma cura completa. Hoje, você pode tocar nas vestes de Jesus e ter estancada a sua hemorragia existencial. Toque nas vestes de Jesus, pois Ele pode pôr um fim na sua angústia. E você pode cantar: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar, como diz um hino cristão. Aqueles que tocam em Jesus, eles são conhecidos por Ele. Versículo 32 e 33 diz assim: e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Isso é o 31, perdão, o 32. E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Jesus perguntou: quem me tocou nas vestes? Você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não é para Jesus. Seu nome pode ser apenas alguém, e Jesus saberá quem é você. Se você o tocar, haverá duas pessoas que saberão: você e Jesus. Se você tocar em Jesus agora, talvez seus vizinhos possam não ouvir isso, mas isso será registrado nas cortes do céu. Todos os sinos da Nova Jerusalém irão tocar, e todos os anjos se regozijarão, como dizem em Lucas 15:10. Tão logo eles souberem que você nasceu de novo. O evangelista Lucas registra: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Lucas 8, 4, 6. Talvez muitos não saberão o seu nome, mas ele estará registrado no livro da vida, que é onde ele deve estar. O sangue de Cristo estará sobre você, o Espírito de Deus estará em você. A Bíblia diz que Deus conhece o que são seus, 2 Timóteo 2,19. Se você tocar em Jesus, o poder da cura tocará em você, e você será conhecido no céu. Aqueles que tocam em Jesus devem fazer isso conhecido aos outros, como diz o versículo 33. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Você precisa contar aos outros tudo o que Cristo fez por você. Jesus quer que você torne Ele conhecido aos outros e que mostre o que o toque de Jesus fez em sua vida. Não fique contido em meio à multidão secretamente. Não cale a sua voz. Não se acovarde depois de ter sido curado. Talvez você já conheça o Senhor há anos e ainda não o fez conhecido aos outros. Faça como aquela mulher. Em meio à multidão que a comprimia, a multidão que a rejeitava, ao receber o poder de Deus naquele momento e a cura da sua enfermidade física, emocional e espiritual, aquela mulher confessou toda a verdade diante daquele povo. Unicamente para quê, irmãos? Para mostrar nesse texto, nessa mensagem, que a glória da salvação e da cura daquela mulher só pode ser dada ao nosso Deus. Esse episódio está relatado aqui nas Escrituras Sagradas para mostrar que a mulher não teve covardia em meio à multidão,
mas com um único propósito: para nos mostrar que Cristo é que salva, para mostrar que Deus ele restaura a vida do homem, para nos mostrar que as nossas enfermidades, por mais que sejam difíceis, por mais que haja um pecado que tanto lutemos contra ele, se nós se rendermos a Cristo e tocá-lo todos os dias pela fé, nós seremos curados. E aquela mulher, em meio a tudo isso, ela foi a Cristo, foi tocada, e ela transmitiu isso aos outros. Por quê, irmão? Ela não ficou no anonimato, porque ela entendia que ela, naquele momento, era uma nova testemunha de Cristo. Pelo Espírito Santo, irmãos, que habitou nela a partir daquele momento, daquele toque, em que foi curada espiritualmente, o Espírito Santo colocou no coração dela que ela deveria ser uma testemunha fiel de Cristo. É muito notório, é muito comum nós vermos, que é a palavra certa, nós vemos pessoas, irmãos, que adentram a igreja, são transformadas, há um belo testemunho, de conversão, e que naquele momento ela irradia querendo falar de Jesus, ou demonstrar o ato que aconteceu nela, elevando a glória de Jesus Cristo. Mas muitos que tiveram conversões tão lindas, hoje em dia não falam mais de Jesus. Hoje em dia não usa os benefícios do Evangelho de forma correta. Como o pastor Bim nos disse poucas horas atrás, sobre um acontecimento, pessoas que quando ela fala para você, se você encontrar ela na rua, eu me converti, Deus fez isso, fez aquilo, eu estava morrendo, eu ia me matar, eu fiz isso, fiz tantas coisas. Aí você olha, nossa, olha o que Deus fez, olha o poder de Deus na vida dessa pessoa. Mas quando nós vemos ela na prática, na sua vida diária, ou na vida da sua igreja, ou naquilo que ela prega, nós vemos esse toque, essa conversão que ele disse, se esvaiu. Aquele momento que ele passou, que foi tão extraordinário na vida dele, que ele comentou para todos, se passou. Mas o verdadeiro encontro da fé com Cristo produz vida e vida eterna. Por isso, irmãos, as nossas obras devem ser da mesma forma e muito maiores do que quando nós aceitamos a Jesus. Porque o seu amor com que Ele nos amou, a transformação de vida e a aceitação que Ele teve a nós, deve ser transmitida a todos. Nós não podemos ser, irmãos, crentes que vivam na tristeza, crentes que vivam no anonimato. Nós não podemos ser crentes que em meio à multidão se cala. Nós devemos ser crentes que o nosso proceder pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos ser crentes que mesmo que não tenhamos condições de falar, as pessoas enxerguem em nós o Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou não para contarmos experiências nossas, mas Ele nos chamou para contar o que Ele é, e o que Ele faz, e o que Ele transforma. E essa mulher, ela não teve medo, ela rompeu o silêncio, ela rompeu a vergonha, e testemunhou ao mundo sobre Jesus, perante toda a multidão, que Ele havia curado. William Hendrickson diz que quando as bênçãos descem dos céus, elas devem retornar em ação de graça, em ações de graça, por parte do que foram abençoados. Irmãos, isso é algo muito interessante. Quando nós recebemos as bênçãos do céu, e a maior bênção que nós recebemos de Deus foi o quê? A salvação em Cristo Jesus. Então, todos os dias, irmãos, essa bênção que recebemos deve ser retornada a Deus em ação de graça. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Hoje, eu posso ter um problema, posso ter dificuldades, posso ter um problema de coluna que a medicina não consegue me curar, posso
irmãos têm um problema cardíaco que o médico diz: a qualquer momento você pode falecer. Mas o que Cristo fez, a principal obra que Ele fez, a bênção principal que Ele deu ao seu povo, todos os dias, mesmo em meio a lutas e dificuldades, essas bênçãos devem retornar a Deus, a Jesus Cristo, em ação de graça, porque nós fomos extremamente abençoados. E o último ponto para terminar, quero trazer a aplicação principal desse texto para nós. E a principal aplicação desse texto para nós é que Jesus foi ao encontro para ser tocado. Em Isaías 53, diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele sabia que aquela mulher estava em meio à multidão. Ele conhecia o seu estado debilitado fisicamente, e também a enfermidade que ela possuía em sua alma. Em meio a toda aquela multidão, Jesus viu aquela mulher. Ele concedeu a cura e o descanso para a sua alma. Existem muitas discussões para esclarecer que ninguém é salvo pelas obras. Mas se nós analisarmos com calma, iremos concordar, todos nós iremos concordar, que nós fomos salvos por uma obra realizada. E a obra que nos salvou foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. A sua morte pelos nossos pecados. É por meio dessa obra de Cristo que nós alcançamos a salvação e podemos tocar nele pela fé. Quando nós lemos Hebreus 11, e que fala da galeria dos heróis da fé, daqueles que viveram pela fé, crendo na vinda do Cristo, o texto diz, no versículo 39, que todos eles foram sem alcançar, a bênção, sem alcançar o tanto o que eles almejavam, sem alcançar aquilo que a vida toda eles permaneceram buscando pela fé. Mas é algo muito lindo com relação a isso. Mas aquele que eles esperavam, mesmo sendo mortos, mesmo sendo açoitados, amarrados, arrastados, degolados, crucificados, mesmo diante da morte, aquele que disse que viria, veio. Aquele que prometeu que viria para salvar o seu povo, aquele que Isaías diz que era nascido de mulher, de uma virgem, ele veio. E foi aquele que levou sobre si as enfermidades de todo o povo. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles têm as suas enfermidades curadas. Então, é isso que o texto quer nos mostrar. É isso que ele quer dizer a cada um de nós. Da mesma forma que muitos no passado, eles viveram pela fé e não viram a vida de Jesus Cristo, mas Cristo, logo passando o tempo, veio para mostrar a cada um de nós, para mostrar a cada um que todos, mesmo que venha a morte, que creem no seu nome, serão curados. E é algo muito interessante. Quando nós lemos Colossenses 2, ele diz o seguinte: domingo nós estávamos num domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e há algo muito interessante em Colossenses 2. Ele diz o seguinte, no versículo 6, que nós estávamos mortos, mas em Cristo nós recebemos vida. Então o que ele quis dizer? Quando Paulo está dizendo a Colossenses, ele queria dizer para cada um de nós: aquela tumba que Jesus estava, era uma tumba coletiva. Naquela tumba que ele morreu e foi sepultado, estavam mortos ali Abraão, ali estava Adão, estava Eva, estava Noé, estava Sara, ali estava Rebeca, estava Lia, estava Jacó, estava José, estava Samuel. Ali naquela cova, com Cristo, todos nós estávamos mortos,
estava a sua igreja, todos aqueles que creem no seu nome, estavam ali. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele, e por isso, nas suas pisaduras, nós somos curados. Nós devemos ser como uma mulher, irmãos, em meio à dificuldade, em meio à multidão. Não se isole, corre para Cristo, venha buscar a Deus, venha para a igreja se entregar a Jesus, venha para a igreja todos os dias buscar a face de Deus, venha orar não mecanicamente, mas para tocar a Cristo. Nós não tocamos a Jesus somente por palavras, irmãos, mas com choros inexprimíveis, irmãos, nós podemos tocá-lo. Então nós devemos fazer isso. Nós não podemos não podemos ser crentes acomodados nesse mundo. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que as pessoas estão dizendo: você pode ser crente em casa. Várias pessoas estão deixando de servir a Cristo, porque o mundo está dizendo para ela: você pode ficar em casa, assistir de uma televisão, você não precisa se relacionar com seus irmãos, aqui você vai receber a bênção de Deus. Mas não é isso. Cristo, ele morreu numa cruz para que a sua igreja estivesse unida. E assim, do mesmo que aquela mulher em meio à multidão tocou em Jesus, a igreja hoje ela se isola do mundo e pode tocar em Cristo. Essa é a analogia. A igreja ela está no meio da multidão, mas nós somos os únicos, a igreja do Senhor, que podemos tocá-lo pela fé. E o que nós devemos fazer? Anunciar isso, anunciar essa tão grande salvação. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, creia em Jesus Cristo e você receberá a cura que todo homem necessita, que é o perdão dos seus pecados e a paz com Deus. Vamos concluir. Jesus, ele disse para a mulher, ao findar, ele disse: vai em paz, né? Ele diz aqui no 34: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Jesus, ele despediu essa mulher com uma bênção e uma promessa: vai, você foi curada, porque a tua fé te salvou, então vai em paz. Talvez, irmãos, alguém de nós iniciou essa leitura com medo ou com angústia no coração, porque essa passagem muitas vezes mexeu consigo mesmo, mas em meio à tristeza você não conseguiu tocar em Cristo, não conseguiu, muitas vezes por meio da tristeza você não conseguiu se deleitar. Mas agora, irmãos, você pode voltar para casa livre, curado, salvo. Vai em paz e fica livre do seu mal. Aquela mulher magra, totalmente debilitada, sem forças, exprimida em meio de uma multidão, talvez até sendo machucada, em meio àquela multidão, ela conseguiu, irmãos, avançar. Ela conseguiu tocar em Jesus. Algum de nós pode estar fraco, debilitado, sem forças, pode estar sendo exprimida, sendo machucada, mas se você constantemente, todos os dias, ir a Cristo e tocá-lo, você receberá a maior bênção, você receberá a paz, o deleite, você receberá o gozo, a alegria. Irmãos, isso me faz lembrar de um certo caso que aconteceu na África. Vendo certo vídeo uma vez, eu vi cristãos da igreja perseguida, e esses cristãos, irmãos, estavam sendo apedrejados em meio à estrada, na Costa do Marfim. E mostrava-se o vídeo que esses cristãos, esses homens perseguidores, eles faziam valas ao lado das ruas, e lá eles colocavam pneu, colocavam várias coisas e ateavam fogo. E o que eles faziam? Em meio à brasa, em meio ao fogo, eles colocavam o cristão ajoelhado e falavam para ele negar a sua fé. Irmãos, essa mensagem que uma mulher, uma crente me passou, sem falar nada, impactou a minha vida. Uma mulher em meio
bofetadas, os homens vinham, chutavam ela e batiam com um pedaço de pau, e ela sendo queimada. Essa mulher com um semblante sereno, com um semblante de paz. Aquela mulher, irmãos, ela conhecia de fato o seu Senhor. Aquela mulher de fato havia tocado Jesus pela fé no momento que ela se converteu. Nem mesmo o fogo, irmãos, nem mesmo as bofetadas, nem mesmo, irmãos, os chutes daqueles homens violentos pôde tirar a paz daquela mulher. E é isso que quer transmitir para nós a mensagem dessa noite. Pode vir lutas, pode vir perseguição, as pessoas podem vir aqui, irmãos, como entrou lá em Goiás, e matarmos nós diante do culto, mas isso não pode tirar a nossa paz, porque um dia nós tocamos em Jesus pela fé, um dia Ele foi ao nosso encontro e transformou a nossa vida. Por isso, nós devemos todos os dias, irmãos, se render a esse Cristo em gratidão, louvando a Ele pela obra, pois Ele não curou somente o nosso físico, Ele não libertou somente nossas emoções, mas Ele curou a nossa alma, e podemos ser gratos ao Senhor. Oremos ao Senhor.